Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa, estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Oi, gente, tudo bem? Que bom, nós estamos hoje no terceiro episódio já da segunda episódio temporada. Da episódio 3 da segunda temporada, episódio 21 no total. Do total já. E a gente já trouxe tanta convidada maravilhosa, tanto conhecimento compartilhado, tanta união feminina aqui. E hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre segmentação de cliente e processo de decisão de compra com Carla Schmidt. Carla Schmitz. Como que é isso, Carla? Fala aí. Não sei, tem que perguntar pro meu marido. Mas eu sempre soletro. S-C-H-M-I-T-Z. Porque sai de tudo. Sai Schmitted, Schmitz. Carla Schmidt. Eu já nem ligo mais. Carla Schmidt, tá bom. Eu também tenho um gignon aqui, que é Gignon, Gignon. Fala aí, põe o que você quiser, que a gente tá atendendo. E a Carla, ela é CEO da Quinta da Carlota, né? Nossa, CEO é tão... CEO! Eu tô muito chique! Tá muito empresária. E também estamos aqui ao lado de Carolina Green, porque a gente gosta de gente com sobrenome bem complexo aqui, com muito M. Muito M. Com um alemão envolvido. M de mamãe, eu sempre falo. E quando... GRMM. E quando traz essas pessoas, sempre dá coisa boa, né? Sempre. Carol da Conceito, 16 anos no mercado. Carol e que é sócia do querido Maurício, né? Seu esposo. Meu esposo. E aí, Carol, fala um pouquinho de você. Eu sou arquiteta por formação. Nós montamos a Conceito há 16 anos. Nós não somos de Itajubá. E montamos a loja há 16 anos. E aí, a partir daí que a gente começou a nossa história. E eu vou contar um pouquinho para vocês mais tarde. Queremos saber tudo. Isso. E Carla, que também está aí há 5 anos no mercado. Começou com o e-commerce e hoje tem uma loja física. Carla, qual é aí a história da Quinta da Carlota? Parece que foi ontem, né? 5 anos. Então, a gente começou, eu sou dentista. E aí eu falei assim, acho que eu vou na moda. Montei um escritório, né? A Carol até sabe, era uma salica. Não tinha nada, feia, por sinal. Aqui em Itajubá já. Aqui em Itajubá. Aonde eu tinha as prateleiras, eu comecei com e-commerce. Né? Onde eu fazia a seleção das peças e tal. Aí eu procurei cursos, né? Mas aí você trazia de fora para Itajubá ou não? Não. Dentro do Brasil mesmo? Sempre moda brasileira. Ah, ok. Tá? Eu sempre quis valorizar a moda brasileira. Uhum. Queria valorizar a moda, o que você falou, queria valorizar a moda de qualidade. Nunca pensei em trabalhar com carregação, com muita honestidade, muito respeito com as pessoas que vendem uma moda mais fast fashion. Nunca quis trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com cooperativas, mulheres que colocavam a mão na massa, porque eu sempre acreditei nessa coisa da energia das roupas, a energia das mulheres. Então, esse era o meu foco. E eu tinha algumas amigas que eram empreendedoras lá nos Estados Unidos, que moravam no mesmo prédio. A Anne Fernandes, por exemplo, é uma, de Belo Horizonte, a Denise Valadares e outras amigas, né, que eram fortes na moda mineira. Tanto é que eu consegui, assim, um impossível, que era que uma marca, como a Anne Fernandes, abrisse mercado para uma loja pequena como a minha aqui em Itajubá. Normalmente, você precisa ter porta de rua... você precisa compras grandes, né? Precisa um capital enorme para começar. E ela, por ser amiga, facilitou meio o meu processo, me deixou revender a marca. Ô, Carla, por que você decidiu começar com o e-commerce, ao invés de já começar com a loja física? Eu achei que ia ser difícil aqui em Itajubá. Eu achei que, por ser uma cidade pequena, talvez fosse difícil as pessoas terem assim, essa entrada assim, com o que eu queria, né? Essa proposta que eu queria. E é difícil até hoje, porque quando eu comecei, o mercado ficou meio mexido, assim. Então, eu escutava coisas do tipo assim, relatos, né? Olha, eu nunca vim aqui antes porque me falaram que aqui era muito caro. E que aqui não era pra mim, né? Aqui não era pra mim. E daí eu paro assim, cara, eu paro e penso assim, não é pra você? Você quer o quê pra você? O melhor. Só que as pessoas acham que vão entrar na minha loja que só vai ter coisa cara. Não. Na minha loja tem sim a coisa cara, mas também tem a coisa mais em conta. Só não tem uma coisa. Porque no final não é sobre preço. Não. É sobre qualidade. É sobre qualidade. Mas exclusividade também, né? Que eu acho que, falando um pouco da Quinta, ela também oferece um pouco do que na minha área também eu busco, que é exclusividade, né? Cada cliente é único, cada pessoa é única.
Então, que ela tenha, que ela seja atendida de forma única e que ela encontre aquela peça que vai ser exclusiva para ela, Pra né? casa, Pra pra casa, para tudo, E sabe né? uma coisa interessante? A Carla falou, eu senti isso, me vi na situação que você viveu também. Porque quando eu ampliei a minha clínica em Brasópolis, lá é uma cidade pequena, né? Uhum. Aí as pessoas falavam assim, você vai lá na Inova, porque minha clínica lá chama Inova. Você vai na Inova? Nossa, mas lá é muito caro. A Lu é muito chique, muito... vai ser muito caro, não vai lá, que não sei o quê. E assim, eu sempre tive esse grande preconceito com até a Larissa estava falando no elevador, falou, você viu como é que a imagem impacta? Não, a imagem, com certeza, comunica muito. E assim, eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, eu gosto das coisas... A Carol me conheceu mais próximo mesmo, porque a gente fez o Mastermind o ano passado juntas. E eu não tenho isso. Na verdade, É o contrário. É o contrário, eu não gosto muito. Mas isso é uma crença muito grande de Mas eu acho que é meio que impossível. Pequena, né? É impossível de impedir isso acontecer. E eu acho que a melhor maneira é a Carla tá vindo, tipo, aqui em outros ambientes, porque desmistifica. Porque você vai mudar a visão. Porque, assim, quando a gente olha realmente a percepção da imagem sua, fala, nossa, que mulher linda, que elegante, que chique. É a mesma coisa que eu falava pra Carol, lembra, Carol? Falava assim, Carol, eu acho você tão chique, tão meiga, tão fina. E, assim, às vezes isso inibe um certo ponto de um público, né? E em relação a gente. E eu acho muito interessante você expor isso, que todo mundo merece algo de qualidade, independente de quem seja, né? Eu parto do princípio que você tem que querer sempre o melhor para você. E nós somos educados a sempre a confundir ambição com ganância. A ambição é aquele cara que ele quer sempre progredir, ele quer se vestir melhor, não porque ele queira mostrar para os outros, mas ele quer ter a casa dele organizada, ele quer ter um emprego melhor, eu acho que quando você tem um emprego melhor, né, você organiza mais o seu negócio, você tem possibilidade de, dentro do seu negócio, ser facilitador para outras vidas, outras famílias. Com certeza. Então, eu acho que ser ambicioso é bom. O que não é bacana é ser ganancioso. Então, eu falo para as minhas clientes, às vezes, dentro da Quinta, você tem um serviço que vai ser muito mais completo para você, pelo mesmo preço, às vezes até um preço inferior ao que você está pagando fora. Verdade. E você tá com medo, porque você tá com medo do desconhecido. O preconceito. Mas sabe que a gente chama isso de objeção de terceiro nível? Porque quando no primeiro, eu vou ter que ver se aquela pessoa tem autoridade. No segundo nível, eu vejo se o produto é de qualidade. No terceiro, é sobre a pessoa. Aí você não tem muito controle da narrativa. Porque se eu me sinto inferior de entrar num lugar, ou se eu sinto que aquilo ali é muito pra mim, você vai ter dificuldade de, só com palavras ou frases, me convencer a entrar. Então, tem que ter esse tipo de ação. Motivar, mostrar, participar, pra gente conseguir quebrar. Porque é num nível, né, que já tá muito distante ali do seu controle da narrativa, né? Então, eu tenho que puxar esse controle. E eu acho que a melhor maneira é isso, participando, mostrando. O Instagram, acho que aproximou bastante, né? Porque a pessoa pode escutar você numa live, pode ver lá o preço. Sim. Eu vi lá, por exemplo, tem blusa, sei lá, 100 e poucos, 200. Não é um negócio que, meu Deus, eu chego lá e tudo 5 mil reais. Não. Né? Porque, às vezes, a impressão da pessoa pode ser essa, né? Porque é chique mesmo, o ambiente. Vocês falaram, por exemplo, da questão da imagem. Eu tenho formação em moda, pós-graduação em moda, depois eu fui fazendo vários cursos, eu tenho formação em consultoria de imagem, assim, eu sou muito conteudista e muito estudiosa. Então, por exemplo, a imagem, ela impacta, ela é a primeira que chega. Até mesmo antes de você dizer uma palavra, nos 3 primeiros segundos você tem o impacto da imagem. Sim. E eu tenho um alto contraste, né? O que é o alto contraste? Esse cabelo preto, né? O olho escuro com a pele mais clara. Então, eu já passo muita força. Aí eu já tenho a voz metalizada. Então, o meu discurso pode parecer um discurso mais duro. Mas eu sou uma manteiga derretida, né? Não? Eu sou, gente. Uma eu sou. menina. Se você chegar pra mim e falar assim, Carlinha, olha só, eu vou viajar, eu monto mala para cliente, eu sou facilitadora, porque eu gosto de dividir. Que legal. E aí a pessoa fica assim, e aí acontece isso, a pessoa chega dentro da loja e fala assim, meu Deus, não é nada disso que eu imaginei, eu não tenho preconceito com nada, eu tenho preconceito com mau caratismo e preguiça. Eu acho que O passa a resto... imagem do inacessível, né? E não é, né? Quando você conhece, quando você tá perto,
Você vê que é completamente diferente. Uhum. E a Carol também, né? Agora mesmo a gente volta pra continuação da história da Quinta, mas a Carol também na Conceito, você tem 16 anos de casa. Sim, eu tenho 16 Mas anos. também já passou por isso. A minha história é um pouco parecida, né? Eu também não sou de Itajubá. Vim para Itajubá por uma questão familiar, né? Eu tenho a família dos meus pais é daqui. E quando eu cheguei aqui, eu sou arquiteta de formação, estava em São Paulo. Também queria sair um pouco da capital, gostava muito do que eu fazia lá. Eu estava no CLT lá, eu gostava do que eu fazia. Mas eu sempre imaginava que podia ser algo a mais. E eu já fazia muitos projetos aqui na região. E eu sou um pouco, acho que vou usar um nome meio bairrista. Eu acho que se eu estou fazendo um projeto em Itajubá, eu quero buscar os fornecedores de Itajubá, comprar aqui, valorizar o comércio local. Mesmo que tenha facilidade de ir para São José, para São Paulo, para Campinas, que são cidades maiores. Quando eu comecei a realizar o meu trabalho de arquiteta aqui, eu comecei a ver que não tinham fornecedores que eu acreditava estarem à altura dos meus clientes. E quando eu fui buscar na área que hoje eu atuo, que é a área de marcenaria planejada e tapeçaria, eu procurava aqui, fiz algumas contratações e vi que eles não tinham comprometimento, né? E me chocou muito quando um vendedor da única loja que tinha aqui, ele falou para mim, Carol, vai ser assim mesmo o atendimento. Nós não vamos entregar no prazo. Quando a gente entregar, se precisar de uma assistência técnica, isso não vai acontecer, porque a gente não tem concorrente. E eu já estava aqui e falei, não, isso não pode. Né? Eu não posso sair daqui com o meu cliente e buscar em São Paulo, em Campinas, um móvel planejado, um móvel convencional, um papel de parede diferenciado, porque quem está aqui, que pode oferecer, não quer me oferecer corretamente. E aí eu vi o nicho de mercado e eu quis buscar isso para o meu cliente. Foi daí que surgiu o conceito, dessa minha vontade de fazer com que as pessoas fossem bem atendidas, tivessem um atendimento de qualidade e um produto de excelência, né? E aí já são 16 anos. 16 anos. Ô, Carla, e aí você começou com o e-commerce, e daí como que foi esse salto para a loja física? Aí, vira só um pouquinho ali pra mim, por favor. Ih, é show. Vem, Carol, pra você enquadrar, né? Porque senão depois as meninas falam assim, eu não tô vendo. Como é que foi esse salto? Foi até engraçado, gente. O meu marido, ele tinha uma divisão, uma operação que ele tocava nos Estados Unidos. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, eu vou fazer um e-commerce. Então faz o seguinte, eu fico com metade da sala e você com a outra metade, porque ele só precisava de uma mesa pra trabalhar. E a gente trabalha junto no mesmo escritório. E aí tinha o Pereira Vilela, não sei se vocês lembram, era ali embaixo, o Luiz tinha aquele café. Embaixo ali, do lado do que é a loja de bolo, ele tinha um café lindo, assim, uma pegada nova-iorquina, era o máximo, ele botou os azulejos, eu achava o máximo o café do Luiz. Inclusive, eu falava assim, gente, parece que você tá... Se fosse Nova York, eu tava dando voltas no quarteirão. E o meu marido descia, chegava uma cliente, eu quero experimentar. Meu marido descia para tomar um café. E teve um dia que meu marido fez assim, tomou uns 12 cafés no dia. Nossa, coitado. E a mulherada centrava e, não, eu troco no banheiro, eu troco de qualquer jeito, só que eu sou perfeccionista. Então Você eu me sentia... espaço, Eu me sentia, lógico. Exatamente, né? eu não me sentia, imagina, pessoa num banheirinho feio. Eu queria, né, dar o melhor. E aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, esse balão de ensaio aqui não tá funcionando, não. Acho que a gente vai ter que reverter a operação e vamos ter que jogar isso aqui para uma loja física. Porque você pensou em ter o e-commerce, isso é legal a gente comentar, porque não é só criar um site e ter um Instagram. É tenso ter um e-commerce. Principalmente quando a gente tem uma energia muito no local e acaba vendendo para quem tá perto, a gente acaba roubando ali a nossa energia do e-commerce para vender. Isso acontece comigo também na Loba. O e-commerce é difícil, né, gente? Eu acho que o e-commerce gera um certo anonimato, né? E não é muito o perfil, né? Quando você quer esse atendimento de exclusividade, a pessoa quer saber de quem que ela está comprando, né? Sim. Ela quer conhecer, né? Mas o próprio dia a dia nosso, aí eu vendo pra Lu, aí a Lu quer ir lá, que a gente gosta de ir mesmo. Aí, esse atender, se a gente muda um pouquinho do modelo de negócio,
acaba que o e-commerce vai perdendo espaço para a loja física. O e-commerce, ele é difícil. Por que eu digo que ele é difícil? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho um grupo que eu falei para vocês quando a gente estava nos bastidores, né? Que eu tenho esse grupo enorme de lojistas e a gente troca as experiências, né? De sofrimento e tal. Algumas fizeram até cursos em comum. E eu digo o seguinte, o e-commerce, ele está na contramão do mundo. Vou dizer por quê. Porque a gente vê, por exemplo, a China, ela já viu que o mercado, que o futuro é o Brasil, porque o Brasil tem um potencial de venda enorme, pouco explorado. A gente não tem nem 30% explorado do mercado de e-commerce no Brasil. Você vê, tem marcas chinesas hoje que vendem bilhões em um dia de operação. Então, assim, o povo brasileiro ele ainda não se sente confortável em consumir de e-commerce. Ele tem dificuldade com a troca. A gente não tem correio, a gente não tem transportadoras, logística. Nossa, quem nunca ficou com produto sem trocar? Porque preguiça não, de nos fazer Estados tudo. Unidos, você recebe de manhã, à tarde, você quer trocar, o cara acabou, você já resolveu. Aqui a gente ainda tem tudo, é muito caro. Por exemplo, o Sedex é muito caro. Muito. Então, você ainda tem mesmo. muitas entraves. E a gente tá num processo de que a gente quer humanizar mais. As pessoas precisam voltar lá para trás, onde a gente tem olho no olho, aquele boca a boca, aquele cafezinho, aquela confiança. As pessoas precisam se comunicar. Então, quando eu botei a estrutura física, eu já sabia que eu não queria rua. Por que eu não queria rua? Porque eu queria que aquela cliente se sentisse como num guarda-roupa de uma amiga. Eu não queria luxo. Eu não queria um espaço luxuoso, porque eu queria que a pessoa se sentisse acolhida. Então, a palavra-chave era acolhimento. Eu podia ter botado lá um piso de mármore, ter botado aço, né, bronze, e eu não fiz nada disso. Eu botei muito pensando nas minhas estruturas familiares, né, que são de imigrantes, e eu botei as cores, porque eu tenho dupla nacionalidade, então eu botei as cores de Portugal, eu tenho muita essa influência, porque meu pai e meus avós nunca foram naturalizados, então eu tenho muito essa raiz. Então eu quis trazer isso tudo, trazer uma história mesmo de vida para dentro da Quinta. Agora, eu acho que a gente tem uma falsa ilusão do e-commerce. Cara, o e-commerce é difícil demais. E aí eu fiz o processo inverso. Em vez de eu começar no físico, que é o processo natural da coisa, eu inverti. E aí eu vi uma necessidade de suprir as necessidades. E eu queria um espaço que fosse para as mulheres, oferecer coisas para as mulheres. Então, gente, eu tenho assim, eu fico até meio magoada, né, Carol? Porque eu falo assim, gente, eu tenho workshops que eu faço que são extraordinários, que eu não cobro absolutamente nada. E às vezes as pessoas têm medo de ir. Medo. Elas se sentem intimidadas, né? Eu acredito que seja isso. E a mulher tem isso, acho que é síndrome, eu falo que é síndrome do vira-lata. O povo brasileiro tem síndrome do vira-lata. De que você está fazendo alguma coisa errada em correr atrás do seu, de que você tem que realmente cobrar, a gente tem medo de cobrar, a gente fica explicando, eu vejo profissionais justificando o preço. Qualidade, bom atendimento, ela não tem que ser justificado, sabe? Você tem que justificar quando você faz besteira, quando você cobra por um 100% algodão de qualidade, sustentável, e você vende uma porcaria de um algodão que não é um algodão sustentável, que é um algodão que machuca, e você fica lá, né, querendo provar para tua cliente que você tá vendendo um algodão bom. Eu vejo meninas falando assim, porque a sedinha. Aquilo não é seda. Aquilo dali é um sintético de qualidade ruim, que nem toque de seda tem, que é um cetim de qualidade ruim. Então, você não pode enganar o seu consumidor. Você tem que falar se isso daqui não é couro, isso aqui é corino, por isso ele tem esse preço, isso daqui é couro natural. E eu acho que a gente tem muito isso. A mulher, ela... Sei lá, parece que a gente tem medo, né, gente? Medo de usufruir aquilo que a gente pode. E isso era uma dificuldade muito grande minha no Mastermind, lembra? Que eu falava assim, gente, eu preciso alterar os preços da clínica. Aí a Carol com a Lari ficava brava comigo. Lu, mas aumenta. Sabe aquele medo de você falar assim, olha, eu vou ter que aumentar. A gente chega a comparar, né? Eu me lembro que você falou o valor de alguma sessão, de alguma coisa. E eu falei assim, gente, isso aqui são 2 pastéis no parque. Como assim? Você tá com medo de aumentar, né? Então, a gente fica com essa sensação. Porque a gente já tem clientes ali eu tenho 13 anos também com a clínica,
que já estão lá, 13 anos. Então, você fala assim, já alterei, lógico, com o decorrer desse tempo. Mas é uma mentalidade mesmo. A gente tem um negócio de qualidade, mas a gente tem aquilo De justificar, se justificar. Mas que coisa louca isso, porque olha só, aí você como consumidor, você consome um produto ruim, né? Um produto que não é adequado nem para você e nem para o meio ambiente. Uhum. E aí você está consumindo aquilo ali porque você tem medo de desbravar novos fornecedores, novos, né? Conhecer ir num workshop onde a pessoa explica o porquê é importante você, de repente, pagar. E não é muito não, gente. Às vezes você paga R$20 a mais, é a diferença é o que a gente estava falando exatamente antes sobre qualidade. Qualidade, se você pode pagar, é algo que não tem negociação. Exatamente. Agora, por exemplo, eu entendo uma moça que esteja escutando a gente, que ganha um salário e está no trampo, eu entendo que aquela pessoa tenha que ir no toque de caixa, naquilo que ela pode pagar. Eu entendo tudo isso. Eu só não entendo aquela pessoa que tem grana, que pode investir em algo que seja melhor para ela e para o mundo, porque, olha só, quando você pega uma loja que tem responsabilidade, inclusive uma responsabilidade civil, é uma loja que não compra meia nota. Eu não compro nada de meia nota. Eu não tenho nada. A minha operação é 100% declarada. Porque se eu quero um Brasil melhor, eu não posso ficar negociando esse tipo de coisa. Uhum. Todas as minhas clientes, quando entram na loja, saem com nota fiscal. Então, isso é um mercado limpo. Os meus fornecedores, eles são certificados. Eu trabalho com uma galera que eu sei a custo que a bordadeira lá na outra ponta é paga. Eu não vou comprar bancão onde eu sei que aquilo dali vem de serviço escravo, vem do sofrimento de uma mãe, vem do sofrimento de outras mulheres, para depois eu estar aqui falando bonito e falar assim, não, eu sou pró-mulher. Eu não posso ser pró-mulher se na outra ponta eu tô mexendo com algo sagrado, que é o amor de mãe, sabe? Uma criança sendo escravizada. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Talvez baixar um pouco o consumo para poder consumir melhor e com mais qualidade. Pequenas quantidades com qualidade. Sim. Né? É um grande desafio isso tudo que você falou, Carla. É um ponto interessante da gente trazer aqui. Eu acho que a gente nunca comentou a fundo esse tema. Depois a gente pode até combinar um próximo sobre isso. Porque esse tema sustentabilidade é algo que a gente ama muito. Tanto que a Desembala foi o nosso patrocinador oficial, né? Aqui, porque conversa muito com o que a gente acredita. Sim. E algumas pessoas também, a Ayla, né? Pessoas que criam, né? Produtos femininos. É bem interessante. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm nem a consciência sobre esse assunto. Assim, não é nem... Tem uma certa ignorância no sentido de realmente não saber ignorar o tema. Por exemplo, no meu mastermind essa semana, uma cliente não sabia que por ela ser MEI, que ela teria que pagar a diferença do ICMS de outro estado. Uhum. E nem a contadora dela falou isso pra ela. Então, assim, não é que ela queria sonegar, ela nem sabe a regra. Às vezes não sabe que a blusa que comprou ali na loja tal passa por tudo isso, de onde vem. Porque tá tão focada ali no revender, né? E é um trabalho. Por isso que é legal a gente trazer esse conhecimento. Assim, eu tenho muita honra de fazer esse projeto aqui, o Empreendedoras no Ar, né, Lu? Sim, porque claro. a gente sempre traz convidados aqui que, por mais que no momento que a gente discute vai doer, mas coloca ali a conscientização, né? A pulguinha, né? Da curiosidade, né? E, Carol, no seu caso também acontece de você buscar um serviço oferecer um serviço e um produto também de qualidade, então o ticket acaba sendo maior. Sim, acaba sendo maior. E aí, como que é a questão da competição, da concorrência, a rivalidade, é o que para você? Na verdade, eu entendo... Fala a verdade! Fala perto do microfone que você fala baixo. Senão a gente tem nós três aqui. Ninguém me deixa falar. Ele fala assim, ó, eu tô escutando, tá ótimo, tô escutando. Aí, de repente, passa outra pessoa e fala, nossa, vou aumentar. Aí volta pra você, não tem condição. É que eu com a Larissa, a gente fala alto pra caramba, né? Aí... Dá pra você ficar encostada lá? Eu não consigo, eu não tenho costume de ficar assim. Tem concorrência, sim. A gente tem... hoje, aqui na cidade, a gente tem empresas que trabalham com produto de qualidade também.
Mas o nosso ticket é um ticket alto, porque eu costumo dizer que a gente não vende o produto em si, a gente vende algo mais. Eu vendo exclusividade, eu vendo serviço, eu vendo algo além daquilo que outras pessoas que vendem móveis ou que têm uma marcenaria, que têm o mesmo ramo de atuação que a gente, que eles oferecem. Então, são 16 anos buscando mostrar para os nossos clientes que a gente tem algo a mais, né? Na nossa área, na loja, a gente não tem o que é descartável, né? A gente vende um produto de alto valor agregado, mas que é um produto para muitas pessoas definitivo, né? É a realização daquele sonho, aquela pessoa que está buscando construir aquela casa, que trabalhou por aquilo e que vai fazer um investimento. Ela não vai fazer apenas uma compra, né? Então, a gente foca muito nisso, na exclusividade, no que a pessoa ela vai ter aquela garantia, ela vai ter um projeto exclusivo, ela vai ter um produto de qualidade. As fábricas com quem a gente trabalha também, elas têm muito forte essa questão da sustentabilidade. Então, a gente também busca essa linha de trabalho. Mesmo quando a gente fala em tapeçaria, quando a gente vai buscar os tecidos, a Carla até pôde ver alguns de nossos fornecedores, a gente busca isso também, aquele tecido. A gente tem aquele sintético, mas não é aquele sintético que vai craquelar, que vai rasgar, aquela espuma que em 2 meses de uso você já vai sentir a madeira naquela tapeçaria. Então, a gente busca sempre isso, porque eu não entendo, não existe o descartável para nós, né? Dentro da Conceito não existe o descartável. Então, às vezes até tem alguns clientes que falam assim, você devia falar para mim que isso aqui vai durar 5 anos para daqui a 5 anos eu vir comprar outra. Eu não posso falar, porque vai durar mais do que isso, porque o que a gente propõe é mais do que isso, né? E a gente lida com sonhos, né? E então, aí, falando os sonhos até não um são pouquinho descartáveis. nisso tudo, em decisão de compra, né? Como que funciona a decisão de compra do cliente? Ele tem, né? Primeiro ele vai ter a necessidade, reconhecimento da necessidade. Daí ele vai lá, acessa a memória interna, depois ele busca no externo. Como que você faz? Porque é mais desafiador vender um ticket maior. É mais difícil vender um produto, esse de R$2 e esse aqui de 2.000. É mais difícil, mas não é 2 vezes mais difícil, né? Como que funciona para você na hora de passar o preço? Se você também tem... Porque se você tem a dor, a crença começa em você, né? Na hora de vender, se eu titubear, o cliente vai sentir também. Então, como que funciona para você? Porque às vezes quem tá aí do outro lado também vende uma semijoia que é superior, né? Tantos produtos, né? Às vezes aquela pessoa que ficou horas ali no artesanato, tem um produto maravilhoso. E na hora de falar, vai titubear, porque infere que a outra pessoa vai achar caro. E ali mesmo ela já não consegue fazer a venda e a pessoa não compra um pouco por causa dela. Sim. Como que foi para você? Você sempre soube passar o preço ou teve que aprender? Como foi essa jornada? Eu tive que aprender, na verdade, eu acho que a parte do princípio que a gente tem que se apropriar muito do que a gente está oferecendo. A gente tem que ter muita autoridade sobre aquilo que a gente está falando. E acreditar no nosso produto, né? Tudo aquilo que eu ofereço, eu compraria para mim, eu teria na minha casa, eu tenho na minha casa. Então, eu acho que quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, eu vou sempre para a fábrica para conhecer o processo produtivo deles, para fazer os cursos, para buscar também novos parceiros, novos fornecedores que me ofereçam esse respaldo de me ensinar, né? De estar sempre em constante aprendizado para que eu tenha autoridade para explicar para o meu cliente o porquê daquele valor. Porque não é preço. É valor, né? O que a gente vende, quando você vende um ticket... É a solução. É exatamente isso. Eu não deixo que o meu cliente tenha problemas, né? Eu ofereço para ele muito mais do que madeira. Eu ofereço para ele o que você falou, ofereço solução. E eu acredito no que eu ofereço, eu acredito no que eu proponho. Então, aí fica mais fácil de você convencer, né? Sim. Eu dei uma pulada aí, hein, Lu? Eu vi, amiga. Olha Empolguei. aqui, nós com os roteiros sempre... A Lu odeia, porque eu faço roteiro, não sigo. Não, ela faz o roteiro, aí ela... bem eu, então. Não, Totalmente. aí semana passada ela ficou brava, semana retrasada ela ficou brava comigo. Ela falou, Lu, fiz roteiro, você não seguiu. Aí eu falei assim, amiga, mas o celular, ele fica desligando. Eu não fico confortável de ficar ligando o celular. Aí ela falou assim, não, vai ter roteiro essa semana? Vai ser Vai. impresso. Falei, daqui eu vou mandar a minha assistente imprimir.
Ô, gente, posso só fazer uma colocação que eu acho que vai ser bem, bem bacana para as Claro. meninas que acompanham vocês nessa coisa do empreendedorismo, que eu acho que é uma dor de todas. Isso que a Carol tá falando. E eu também já senti essa dor, e foi forte. Você falou como você passa para o cliente, como é que você se sente, né, ao passar para o cliente, essa coisa que o seu produto é mais caro. O que eu acho? É igual casamento. Você tem que se valorizar, em primeiro lugar, para que você mostre, através da sua valorização, ao seu companheiro o valor que você tem. Quando você está vendendo um produto, você tem que acreditar naquele produto, e você acreditou no produto, você tem a expertise para saber por que ele tem aquelas propriedades que para você é fundamental, para você vender. Eu acho que o mercado está muito assim. As meninas que estão começando a venda agora ficam assim, meu Deus, fulano está vendendo. Gente, o mercado está recessivo, tá? Só que eu acho que a gente não tem que desesperar. Né? A gente não tem que pensar assim, fulano está vendendo e eu não estou vendendo nada. Então, a saída é baixar preço, fazer promoção. Trazer produto de pouca qualidade. Exatamente. Né? Porque fulana está ganhando dinheiro vendendo assim. Gente, fulana não está ganhando dinheiro porque fulana nenhuma nesse momento no Brasil está ganhando dinheiro. Nós precisamos planejar os nossos negócios e ter tranquilidade. Eu vejo as meninas, todo mundo desesperado, porque achando... Eu acho que as redes sociais também pulverizam muito isso de que a vida do outro é mais fácil. Exatamente. A vida de ninguém, de nenhuma empreendedora é fácil. Não romantizamos aqui o empreendedorismo, né? De forma alguma. Sempre é desafiador, e é interessante dizer que às vezes está vendendo, às vezes você olha para o vizinho que tem essa impressão, ou ele pode estar tirando pedido, que eu falo, né? Que é vendendo totalmente sem margem ou até abaixo. Exatamente. Custo errado. Sim. Sem lucro. Se desesperando, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela comprou a loja e realmente, às vezes, tinha na história da loja épocas de muita venda, mas tudo no crediário e depois não recebeu ainda. Então, falei, não confunda isso com venda, porque isso quebra o negócio. Vocês já viram aquelas lives que a pessoa pega, bota trocentas mil sacolas lá em cima e fala assim, nossa, vendi horrores. Aí eu falo assim, aí outra lojista me liga e fala assim, Carlinha, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, chorando. Eu falo assim, deixa eu dizer, eu falo assim, deixa eu dizer uma coisa pra você. Primeira regra que eu tenho, a grama do outro não é mais verde que a sua. Você sabe, né? Aquela mercadoria que tá ali é uma mercadoria de R$10, amiga. Ela pode ter 1000 sacolas. Entendeu? Porque... Ganhou R$100 ali. Exatamente. O que me conta... Eu sou empresário. O que me conta é lucro. O que me conta é quando eu pago as minhas contas, todas fixas, tiro o custo, a precificação tá certinha e eu ainda tive margem de lucro. Sim, E isso, para mim, é um ganho real. Agora, fazer uma live, botar um monte de sacola e tem dizer... que ser real. Eu gosto muito. É possível acontecer? Claro. Né? Por isso que a gente sempre indica para quem está aqui, para os clientes, para quem é do marketplace, alguns aplicativos para ajudar também, até quem produz, né? Tem um aplicativo legal aqui de precificação, vou até olhar aqui o nome certinho para não falar errado para vocês. Porque é um desafio muito grande a questão da precificação, né? Sim. Porque você fica mas com quando medo. a gente começa... sim. Porque você fica com medo, você fala assim, ai não, fulano tá vendendo mais barato, então eu preciso bater o mercado. Talvez o seu diferencial, gata, você que está escutando, talvez o seu diferencial seja qualidade e não preço. Mas você sabe que é uma dificuldade, eu acho, eu vejo muito isso. Principalmente porque a gente, tô falando de segmento diferente, na área da beleza. Tem muita gente que cobra um procedimento super barato. Tipo, tem micropigmentação aí de R$100. Tem. E a tinta que vai usar? Mas você não paga o custo. Hoje uma tinta de 5 ml está 200 e poucos reais. Dá pra você fazer poucos procedimentos. E o reciclado, né? E a estrutura, o ar-condicionado, o cafezinho. E o seu expertise, fez um curso lá top. E aí, o que acontece? Aí... vem a questão toda da jogada do marketing. Hoje tem muito essa questão do marketing. Quando eu comecei, gente,
não tinha Não rede tinha. social. Eu Não também tinha, não tinha. rede social. Você fazia propaganda em rádio. Tinha o MSN. Era a rede Não, social. ou Orkut. se você tivesse dinheiro, você fazia propaganda em rádio. Era muito importante fazer na época. Tinha também aqueles... sabe Na aqueles... Globo. Panfleto de não, jornal. panfleto. E também, sabe Carro aqueles de som. cardápios de restaurante, de Também. uns pizzaria? flyers, que né? ficava Uns assim. folders. E aí, o que acontece? O que eu vendia era o boca a boca. Por exemplo, a Carol fez... Nossa, eu fiz com a Lu, eu confio nela. Aí a Carla já vai a Larissa. Olha minha boca, mulher tem isso, olha meu peito, mulher vai pro banheiro, arranca a eu roupa. Mas até hoje funciona bastante. Então, Mas eu aí- acho que o boca a boca, ele é mais válido do que a rede social. Então, mas aí que entra, que ela falou que eu, da questão da gente ver. Eu, assim, eu sou bem sincera, eu não sou... Eu mexo muito na rede social, mas eu não gosto muito. Eu vejo, faço o que eu tenho que fazer e saio. Às vezes tem dia que num domingo eu até entro um pouquinho, gosto de ver a vida, eu gosto de ver a vida mesmo, né? De pessoas. Sim, a vida real. Eu gosto de vida real. Que eu gosto parece real, Eu né? adoro ver a Lilica, filha da Lari. É. Eu fico lá vendo ela um tempão. Aí eu fico brava quando a Larissa não posta. Porque, assim, é uma coisa que faz bem pro meu mental. Ver pessoas bacanas, ver histórias Pessoas que bacanas. Eu você tenho uma admira regra. e a vida real dessa pessoa, É. né? Eu tenho uma regra, vocês falaram aí pra Carol de concorrência. Eu li um livro, depois até posso deixar aqui, que é super interessante. Falando sobre essa coisa da concorrência, né? E eu tenho uma regra na minha vida que eu sigo. Eu só sigo no Instagram pessoas que me elevam, pessoas Sim, que são relevantes para minha vida. Eu não sigo nenhum concorrente. E eu digo o seguinte, eu sou super amiga de outros parceiros, né? Galera que vende roupa e tal. Alguns eu tenho até mais afinidade do que outros. Eu acho que é sempre legal a gente compartilhar, mas eu acho que não leva a nada esse negócio de você ficar... O que fulano Se tá comparando. fazendo? Aí eu vou fazer a mesma propaganda. não Fulano acho também. fulano Eu prendeu o também. cabelo assim. Fulano botou tal coisa no feed. Dançou, chato. Não, mas o é Reels nisso dela ficou legal, eu vou fazer nisso o que eu Reels quero igual. chegar. E aí, o que acontece? Vem muita comparação. Porque quando eu comecei, como não tinha rede social, a gente focava só no da gente. Não tinha tempo, você não sabia o que estava acontecendo do Sim. vizinho lá. Agora, com a rede social, a facilidade de você ver... Putz, a pessoa postou... E às vezes o próprio cliente também traz, né? Aí eu falei assim, a pessoa postou 10 stories. Nossa, hoje eu atendi o dia inteiro, eu não consegui aparecer nos Não, stories. o cliente Mas printa, eu né? a- Uhum. mas Ah, eu comprei, acho, achei essa roupa aqui pelo mesmo preço que a sua. Tá, e a minha expertise de você entrar na loja, eu falar assim, Não vai amiga, combinar bota não. isso com isso, de eu fazer uma combinação que você jamais imaginou, e o prazer que eu tenho da pessoa virar e falar assim, Carlinha, eu arrasei. Porque tem isso, tem o poder das cores, o poder do estilo. Mas aí que entra. Aí eu assisto ali, vou lá, assisto lá, o meu concorrente lá postando que tá trabalhando, que não sei o quê, que tá com a sala lotada de alunos de treinamento, porque eu sou mentora, né? E aí eu olho lá e falo assim, O que eu poxa, tô fazendo? Tô eu acho que vendendo o meu curso, eu tô tem de- 2 pessoas. Ai, gente, eu não consegui vender nenhum curso esse mês. Ai, gente, eu não tô conseguindo Mas focar. esse é o erro número É, 1, né? aí eu amor? falo assim, eu tem- acho isso muito nocivo. e eu acho tem que muito, isso... tem muito projeto pra pôr em prática. Nossa, o fulano faz... Gente, eu vou falar ser bem sincero, eu não sei como é que a Larissa dá conta de tanta coisa. Os grupos dela, aí ela fala... Não, é clube de leitura, é live todo dia, é não sei o quê. Aí eu sento e falo assim, gente, eu tô E indo... ainda tem Não tempo pode pros filhos, comparar. tempo pros maridos. Eu acho que a questão toda no final é você comparar você com você mesma. Sim. É a fase que cada um tá vivendo, né? Eu também, essa semana, alguém... eu contratei uma social media pra me ajudar nas redes sociais. E ela me perguntou assim, quem é seu concorrente? Aí eu falei, nossa, meu concorrente pode ser qualquer um que a pessoa queira gastar dinheiro e tempo. Porque no final eu tô concorrendo com isso. Qualquer pessoa. Pode ser com você. Se a pessoa falar, não, vou fazer minha sala e não vou gastar com você. Me perguntaram também isso, assim, Pra mim, quem é a sua mas o meu grande concorrente? concorrente... Eu falei assim, cara, deixa eu te dizer, por exemplo, me perguntaram em Itajubá, quem é a sua concorrente? Eu falei assim, cara, ninguém, sabe por quê? Não que eu seja soberba, não. Porque eu tô tão fora disso, assim, sabe? Eu por exemplo, se eu for pesquisar alguma coisa, Sim. lógico que eu pesquiso, né? Eu sou cool hunting também. Então, eu tenho que pesquisar, é minha base. Mas eu pesquiso, sei lá, mulherada na Austrália, na Itália, porque eu quero saber o que as pessoas estão fazendo Diferente, né? diferente. É, Existe uma isso. máxima que diz que nada se cria, tudo se rouba.
Então, só que assim, até para você roubar, você tem que De quem você ter... rouba. Tem que saber. Você tem que saber, porque senão você tá roubando da cópia mais chula que tem, Sim. que não tá nem te preenchendo. Mas foi tudo. eu me lembro... A gente pode se inspirar por aí, né? Mas eu aí, lembro- não, mas essa sacada que ela falou é extraordinária. Então a gente tem que começar, é legal a gente olhar em outros nichos também, não só no nosso. Exato, eu olho em vários nichos. Eu olho aí- imobiliário, eu olho o pessoal Qualquer de um. direito falando umas coisas assim. Mas eu acho que não adianta nada você conhecer o seu concorrente sem conhecer a fundo o que você faz e o seu produto. Sim. Você vai comprar um carro na Fiat, você vai saber sair de lá sabendo sobre o carro da Fiat. Ele não está preocupado em falar o que a Fiat tem melhor que o Gol. Ele está preocupado em falar o que a Fiat tem. Né? Não adianta um cliente chegar na minha loja e falar, mas fulano de tal. Eu não sei do fulano de tal, eu sei de mim e é isso que eu estou te oferecendo. Eu acho que isso é é isso que é o sensacional, né, Carol? essencial. Você tem que se comparar com você do ano anterior e assim por diante, ser né? melhor do Eu que- melhorei do ano passado pra cá, eu tô Sim. evoluindo, eu vejo que eu tô em evolução, então eu tô feliz com isso. Não E fica feliz com essas vitórias, né? Não que o concorrente não... Ixi, que eu Não, o fiz aqui? concorrente eleva o nosso Ele jogo. importa, Ele eleva o importa nosso muito, jogo. Mas assim, eu ficar preocupada. Ai, qual madeira que ele usa, qual tecido que ele usa, o que ele fez, qual vídeo que ele lançou, que se ele fez dancinha, se ele não fez dancinha, se ele faz isso. Isso você não perde a vai sua agregar. essência. Não Né? vai agregar o que eu posso oferecer para o meu cliente, porque eu não vou fazer dancinha. Eu, Né? igual Eu não também não vou vou. mudar a minha linha de trabalho, o que eu ofereço, a forma como eu atendo, porque o concorrente está atendendo diferente. né? E eu sempre, quando eu fazia análise mesmo com empresa de marketing, Lu, tem que fazer uns videozinhos no Reels, que é o que tá entregando. Eu falei assim, mas vídeo de como? Porque igual a mim. eu faço Pô, procedimento. Imagina Eu vou lá eu deitar. dançando funkão lá, nada contra, mas não é meu perfil, assim. Não é real, E porque não é todo verdadeiro, né? E não é todo público que quer ver isso. Eu né? tenho um livro, lembra aquele livro que eu falei que eu ia te dar? Eu li um Sim. livro, não sei se vocês já leram, meninas, até indico aí, chama Essencialismo. Ah, E é exatamente o que a gente está falando. Chega uma hora que a energia tem que ser contabilizada. Você vai gastar energia, você tem que pensar assim, cara, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho um amigo, eu tenho sogro, sogra, eu tenho milhões de problemas. Então, tem que contabilizar a minha energia. Aonde eu vou gastar a minha energia? Aí você se depara com o que você chama de concorrência. Se eu for gastar o meu tempo com a concorrência, eu já tô na energização negativa, porque eu já tô devendo. Sim, com Sim, certeza. né? Sim, com certeza. E- Não que não seja importante, não estou dizendo que é importante, porque também o concorrente te desafia, Sim, né? o concorrente é bom, Ele porque te você estimula a sai desse estudar lugar que é mais, aquele ele seu... te estimula a buscar novas soluções, a ser melhor do que você mesmo, não do que ele. Porque quando eu falo assim, nossa, eu acho que eu estagnei, porque tem alguma coisa acontecendo diferente ali na mesma área que eu, então eu preciso estudar mais, então eu preciso buscar novas formas, Sim. então eu preciso... Eu acho que ele sempre eleva o seu ele jogo. vai elevar, mas assim, eu acho que para quem está começando, assim, ficar só focar na quantidade de sacolas que tinha naquela foto, naquela live X, ou no Número de seguidores. número de Tem seguidores, 50, tem ou na dancinha que 300 mil seguidores. Eu falo assim, tá Não bom. paga Quanto é que conta. ela converte em venda? É. Cara, eu sou muito, sabe, Realista, dinheiro na mesa. Tem Exatamente. 3 mil, tem 1 milhão de É. seguidores. Quanto ela converte para O aquela funil, empresa? né, Larissa? Sim. Entrou 100 pessoas na minha loja. Onde elas estão no meu funil? Embaixo. O que eu vou converter para quem vai estar no funil de cima para aquilo se converter em venda, E, gente, em cliente, já aproveitando- em indicações, sim, né? aproveitando esse gancho aí, já vou fazer uma pergunta para as duas. Então, como que a gente vai alcançar essa audiência certa? Você começou a falar do funil, eu lembrei dessa pergunta. Como captar o cliente certo pra gente? Como a gente Comunicação, né? descobrir o cliente certo, né? Primeiro, tirar a crença, né? A loja, a Conceito também tinha muito essa crença de loja cara, né? Uhum. Muitas pessoas, depois que me conhecem, falam para mim e falam como falam para Carla. Nossa, eu achei que você era inacessível. Nossa, eu achei que você era metida. Nossa, eu achei que eu não podia consumir o que você oferece. Primeiro você tem que... Não dá para atender todo mundo, né? Então, você tem que encontrar a sua persona. Saber quem você quer atingir, né? Fazer uma análise ali, o meu produto, qual dor que eu quero curar, né? Qual família que eu quero atender. E aí, depois se comunicar como essa família
aceita essa comunicação. Não é aceita essa comunicação, mas me comunicar com esse público. Falar a mesma linguagem que eles. Por isso que eu falo que o meu público não é o público de vídeo, né? Não é o público, talvez não é nem o público de stories no Instagram. É um público diferente. E eu acho que quando a gente descobre essa pessoa que é o nosso público e consegue se comunicar, e a gente tira esse Tudo vai depender do seu objetivo final, né? Do resultado que você está buscando, para eu saber onde que eu vou colocar energia, para minha audiência saber onde que eu tô. Exatamente. Lógico que quem quer pegar geral não se aprofunda com ninguém. Porém, em relação a redes sociais, todo mundo tem que ter ali, né, uma linguagem que comunique com a audiência que você gostaria de ter. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Hoje não tem como ficar fora das redes. Sabe o que eu acho, sinceramente, especificamente sobre essa pergunta? Eu acho que a chave que vira, sabe, o jogo é você ser você mesmo. Porque o que é autenticidade? Porque quando você quer ser o segredo do sucesso dos outros, você vai ficar remando naquilo dali. Por exemplo, imagina eu. É o que eu falei, não faço dancinha, não danço, não vou sensualizar. Até sensualizo dentro do meu estilo. Tenho nada contra o mercado. A gente sabe que tem um mercado de uma mulher mais glamurosa, mais, né, sensual e tal. Eu acho que ela tá no nicho dela. Só que quando você pega uma pessoa que aquilo dali é a essência dela, aquilo dali flui. As pessoas veem verdade naquilo dali. Agora, quando você fica forçando a barra e fica querendo ser aquilo que você não é, aquilo dali, pô, todo mundo olha e fala assim, pô, ela tá imitando quem? E aí você não gera conexão, porque o que gera conexão é a verdade. Então, você tem que ser muito verdadeira na sua liga. Então, por exemplo, determinadas coisas até ali eu vou, e tem certas coisas que eu não vou fazer porque não vai ser bacana pra mim, aí você vai gerando. Agora, as pessoas têm a falsa ideia de que isso vai ser de um dia pro outro. Não vai, cara. E não vai ter robozinho, não adianta comprar like, não adianta comprar like, as pessoas vão, e a coisa mais difícil que tem é você conseguir seguidor. E eu acho eu acho que deve criar uma ansiedade muito maior também, quando você vê ali que você tem 20 mil seguidores, 30 mil, eu não sei quanto seria um número que seria impactante, e fala assim, nossa, mas o meu faturamento está no negativo. Porque você está achando que você está impactando, que você está engajando um monte de gente, porque tem um monte de gente te seguindo, porque você está fazendo o que todo mundo faz, aí é legal, todo mundo te segue. Mas no final, dinheiro na mesa. Se você tiver 1.000 pessoas te seguindo, mas você converter venda para aquelas 1.000 pessoas, e aquelas pessoas estão interagindo, estão ali todo dia nos seus stories. É maravilhoso, é o que você quer. Aí você vai fazendo, organizando com o curso aí das meninas, com outros cursos, enfim, bolando estratégias para que você tenha um crescimento real. Qual é a maior frustração das pessoas com relação a tráfego? É isso, porque as pessoas acham que vão pagar um profissional para ficar impulsionando uma coisa ou outra lá e que vai ser uma virada de publicidade não é venda. Publicidade não é venda. Eu só vou dar notoriedade. Isso não significa que vai converter. É importante sempre falar isso. Eu até falo para as meninas que trabalham como influenciadoras que às vezes ficam com essa dor, né? Fazer publicidade não é a mesma coisa de fazer venda. Pode estar perto ali, conversa bastante, né? Mas precisa de muita estratégia. E também ter seguidores, né, Lu? A Lu que não lute, não, para fazer as nossas sessões, nossas mentorias de planejamento, organização, para ver se adianta o número de seguidores, né, no final. Não adianta. Se você não souber lidar com dinheiro, não tiver planejamento, não ficar em dia com tudo, não estudar. Porque se tem uma coisa que eu ouvi aqui o tempo todo de vocês duas, por exemplo, tô sempre antenada. Quando eu comecei, eu estudei. Mas empreendedora que não estuda não cresce. Mas sabe o que acontece? Eu vejo hoje, todo mundo, a palavra de consultoria, eu falo assim, gente, eu acho que se pegar debaixo de uma árvore e sacudir, vai sair quase a população do mundo em consultoria. Porque todo mundo hoje é consultor. Cara, e não dá o resultado. Eu sou, como eu falei, acho que eu não falei aqui, falei em off pra vocês, eu sou dentista de formação, Milica. Assim, o que eu acho é o seguinte, na minha época, para você se intitular especialista em algo, você tinha que ter doutorado, nível universitário, mestrado, né? Título. Exatamente, você tinha que estudar. Mostrar. E aí o pessoal fala assim, eu sou consultora de imagem. Eu falo assim, tá, filho, você formou aonde? Você tem uma especialização em moda, você tem um curso, você tem história da moda, você tem cultura da moda, você tem comportamento, currante, o que você tem? Não, eu sigo, aí segue lá,
vê lá uma regra e fala assim, olha só, você não pode usar blusa listra horizontal. Eu falo assim, filha, tá falando coisa errada. Porque ela tá falando o inverso do princípio, porque isso é um princípio físico. E ela tá falando o contrário. Então, ela tá indicando algo que ela não sabe nem da onde que tá acontecendo. Coloração é princípio físico. Então, aquilo dali é ciência. Quando eu vou fazer o teste de coloração das minhas clientes, eu dou uma aula antes explicando o porquê daquilo ali. Não é um dia não só, é, Não é uma coisa assim, você vai passar um paninho ali na frente e vamos que vamos. Não, você precisa melhorar a condição. O que a pessoa quer? Resultado. A pessoa quer chegar no lugar, numa reunião, ela quer fechar o negócio. Ela quer chegar aqui num podcast, ela quer que a pessoa, a audiência, olhe para ela quer dominar a comunicação. Então, ela tem uma função, a imagem também tem uma função. Sim. Você não pode ficar enganando. E é tudo muito sou dinâmico. Consultora. Se você não estudar, se você não se capacitar cada vez mais, você é engolido pelo mercado. Você tem que buscar soluções novas, porque está tudo mudando muito rápido. E a gente só consegue se apropriar de toda essa mudança se a gente estuda, se a gente se aprofunda. Se a gente ficar no raso, isso não acontece. E é engraçado que... Sabe qual a maior dificuldade das pessoas em relação a estudar? Preguiça. Preguiça, o que eu falo, preguiça As pessoas são eu- imediatistas. É tudo mais fácil. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia tá muito assim. E as pessoas às vezes falam... E a tal da falsa frase, né? Não tenho tempo. Fica 1h30 numa rede social ou assistindo videozinho de enfim. Exatamente. Porque perde, porque a hora que a gente põe o celular na mão, a gente se perde no tempo, se a gente não tem disciplina e fala que não tem tempo. Ontem Como eu botei não tem uma... tempo? Tem tempo. Se você tem Por tempo isso que para esse fazer... livro é legal. A gente já leu esse livro no Clube do Livro, né? Do Essencialismo. E ele é legal também porque ele ajuda você a achar, né? Esse priorizar, porque é tudo sobre prioridades. E ele não é um achismo. Você vê que o cara Não, tem é as pesquisas científico. de Harvard. Eles têm, Sim. ele mostra as pesquisas. Eu tenho uma máxima, eu coloquei ontem até nos stories. Eu botei assim, roupa não é descartável. O que é descartável é amigo que te coloca pra baixo, não foi que eu coloquei lá? Preguiça e fofoca, cara. Então, são as três coisas. Quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, porque fulano, eu falo, eu já penso assim, eu não falo, né? Porque a gente tem que manter a fina. compostura. Mas eu já, dentro de mim, eu penso assim, pô, canseira. Porque Não eu tem tô tempo aqui, pra isso. eu tô aqui, eu poderia estar lendo um livro. É diferente A de gente você tem que buscar o que tá... agrega, né? A gente comenta, né, Carol? A gente Sim. como amiga. Às vezes a gente faz um comentário, aí, Carol, que negócio ali, tá? Mas a gente comenta um minuto Faz e... uma resenha. E vida que segue, Porque, mas... assim, tem coisa que chega até nós e, Sim. gente, no bate-papo de amigas tá tudo bem. A gente, né, tá ali descontraindo, vamos tomar um espumante, vamos falar um pouquinho da vida alheia? Vamos, tá tudo bem também, né? Um clássico do ser humano, É. uma reticência. Mas a gente assim, mais Tem gente que só vive daqui, assim, Não, fica é. remando, falando É. daquele assunto, falando vida que segue. Verdade. Vivendo Lembrei, a vida do lembrei outro, nada, né? né? Colei o nome aqui do aplicativo que eu falei sobre precificação. Ele é bem bacana, é gratuito. Tem a versão paga, mas é bem legal. Chama A Preço. E tem uma pesquisa, né, no Sebrae, que às vezes eu falo na mentoria, que como as pessoas têm dificuldade de precificar, elas olham muito o preço do vizinho. No mercado está se cobrando isso. Só que essa pessoa também Imagina. colocou o preço errado. Então, 9 a cada 10 brasileiros precificam errado. E aí, o que é o legal? Tem um vídeo aqui do Empreendedoras com a Rebeca, que é especialista em financeiro. E ela ensinou tudo sobre ficha técnica e como que você vai colocar o preço. Então, além desse aplicativo, volta lá. Tem também lá os dados da Rebeca para você ir lá no perfil dela. Por isso que eu sempre gosto de ter uma masterclass de financeiro quando a pessoa termina a mentoria, porque ela tem que dominar isso, senão ela fez tudo certo, faz a comunicação legal, estuda. né? Arquiteta, ambientação, escolhe o produto. Aí na hora principal ali, vende o produto pelo preço errado. E produto físico, gente, ele é ingrato. Eu vendo muito serviço. Então, o máximo que vai acontecer é eu perder meu tempo. Agora, quem tem produto físico, complicado, precificou né? errado ou vendeu no crediário. Por isso que eu tenho pânico de crediário. Mas isso é que Dá me dá muito medo. ruim. Mas sabe o que me dá medo? Quando você vira pra mim e fala assim, pô, a pessoa botou o preço errado porque ficou em dúvida. E às vezes isso até na insegurança Sim. mesmo, Ou na porque tem maturidade. mania só de Aí dobrar, foi- comprou aí por 50, foi- vende é, por 100. Gente, Aí é foi e real. viu no do vizinho. Aí já me dá medo.
porque eu falo assim, caraca, vários erros em sequência. É. Primeiro porque Não sabe você o não seu tem o custo. mesmo custo do vizinho. Porque se você está oferecendo um café que o vizinho não oferece, Já desandou. já desandou. Exatamente. Se você liga o ar-condicionado e o teu vizinho liga o ventilador, já não tá Já A certo. xícara É, exatamente. O seu copinho é de plástico. E do aí vizinho uma uma Se outra ele xícara foi de coisa. ônibus, você foi de carro, tudo Tudo. pode ter mudado. E aí Primeira a outra é você coisa. saber conhecer o seu produto e conhecer o teu E o custo. produto. Por isso tem que fazer E ficha o teu técnica. produto é o mesmo? É isso que eu também acho o pulo do gato. E teu produto é o mesmo dali da maioria? Então, isso também, às vezes, pega, né? Porque se Sim. a maioria... É porque as pessoas não fazem um business plan também para montar um negócio, né? Não faz. Então, Que é a minha maior guerra A é Quinta essa. Jubá é assim, a Quinta Jubá é assim, abriu o japonês. Então, vamos lá. Nossa, fulano tá ganhando dinheiro com japonês. Vamos abrir Senta também. puia, vamos abrir japonês. Aí abre um monte de japonês. Mas isso aí é todo lugar. Só que a gente não É. precisa de japonês, cara. Às vezes a gente precisa de uma casa de carne ou precisa de uma outra coisa. Não Precisa de pesquisa o frutos do mercado, mar, né? restaurante de frutos do mar. Tem uma peixaria boa agora. Mas aí vamos pro japonês. E aí o que acontece? A gente não tem um estudo de mercado. Porque a gente quer ser sempre o vizinho. Então, se o cara tá ganhando dinheiro com pastel, cara, chega do lado dele e não monta pastel. Monta uma loja de caldo de cana. Não, a Carla foi lá e montou lá a Quinta da Carlota num estilo mais armário, não sei o quê. Não precisa botar o mesmo sofá, fazer o mesmo estilo. Pô, se ela tá ganhando dinheiro com isso, o que será que eu posso fazer que eu vou agregar Qual o que a diferencial nega que tá eu vendendo posso, e vou ganhar dinheiro? O diferencial, né? Se você se encanta pelo diferencial do outro, qual vai ser o seu diferencial? Porque se você copiar o outro, já deixou de ser diferencial para você. Já passou a ser Sim. uma cópia muito... E eu vivi muito, uma das coisas que eu vivi muito no meu início de loja, é um pouquinho diferente porque o meu custo, a gente tem tudo um sistema que já vem direto da fábrica, então não fica difícil precificar, né? A fábrica meio que ensina, Sim. que tá ali todas... Só a gente jogar as porcentagens corretas. Mas eu vivi muito isso. O cliente chegava e falava assim, o seu é 10, o do concorrente é 8, você cobre. E aí eu dizia assim, ele tem o resto da casa para fazer, né? Ou eu pensava assim, eu tô nova no mercado, eu vou cobrir. E aí isso também é um erro muito grande, que quem está começando pode estar cometendo, né? Eu faço o meu Isso aí. artesanato lá, minha bolsa de crochê, e o custo da minha bolsa de crochê é 100. Mas a vizinha vende uma bolsa de crochê e está fazendo por 80. Eu prefiro vender por 80 do que não vender. Não, tá errado. Porque aí você já entra errado, né? Porque se o seu custou 100, é porque já é diferente da que está custando 80. Por algum motivo é diferente. E as pessoas Então, vão descobrir isso, né? Acredite no seu produto e diga para ela que o seu valor é aquele, porque o seu produto tem um diferencial. E fale do seu produto, né? Sim. Saiba, tenha propriedade E para também, falar do né, seu. Carol, nesse caso específico, a não ser que seja um erro estratégico, né, de às vezes você perde para ganhar lá na frente, mas tem que ser muito pensado, porque se eu Exatamente. acostumo a audiência É. abaixo, Uhum. depois eu vou ter que comunicar tudo Tudo de de novo novo. para Olha, me posicionar Porque as novamente no pessoas- mercado. porque as Falando- pessoas comentam, né? Falando nisso de morrer, né? De você depois você morrer com aquela crença dos clientes. Não sei se tem algum, depois eu vou ver, porque as meninas acabam assistindo depois. Nesse grupo lá de mulheres, né, de comerciantes, elas falaram que estavam assistindo, elas assistem vários cursos. E aí, por acaso, eu parei em uma lá, numa que também é comerciante e dá curso. Aí eu ouvi a seguinte frase dessa comerciante. Ela falou assim, não, porque se você comprou a mercadoria em outubro, cara, se você não vendeu a mercadoria em 2 meses, você pode botar a mercadoria para liquidar. Eu achei aquilo ali um absurdo. Porque aquilo dali fere o princípio básico do outro comerciante, que é a da liberdade de realidades diferentes. Se você compra um produto que você acredita naquela qualidade, você não pode chegar para uma menina que está começando agora e falar assim, olha só, se você não vendeu em 2 meses, liquida. Cara, Na você tá verdade, quebrando tem as uma pernas. empresa muito grande, que trabalha assim, né? E ela trabalha com franquias. E é um desafio que eu tenho enfrentado, né, ajudando essa cliente, porque ela é obrigada a liquidar sem querer liquidar aí na cidade, que ela não comporta a liquidação, né? E aí ela tá acabando engolindo as peças, né? Então ela tem que procurar, de repente, uma nova parceria para quê? Para não ficar na mão desses... Desculpa. Porque a pessoa do muda no sacana, site, né? Mas é o que Porque o acontece grande comigo. muda no site. É o que Mas acontece o que comigo. acontece é que, na verdade, o problema da franquia, eu já fui franquia no começo.
O problema da franquia é que eles acham que é a mesma receita para um Brasil inteiro. E não é. A nossa realidade é diferente da realidade de qualquer outra cidade. Sim. Né? Não pode, eu deixei de ser franquia no dia que chegaram para mim e disseram assim, você tem que ter isso no seu showroom. Você tem que comprar tanto. Você vai contratar um arquiteto para fazer o seu projeto. Eu falei, não vou contratar porque eu sou arquiteta, não, mas você tem que contratar porque é uma exigência da fábrica e ele vai colocar isso no seu showroom. Eu falei, mas não vou vender. Não adianta eu colocar esse modelo de gaveta ou de porta no meu showroom para um público que não... Que você já entendeu que não é o seu. não olha é o só, meu. eu Então, não- a franquia tem esse problema. Eu não sei né? se você faz muita mentoria para lojista, né? Então você deve ter esse funil, né? Esse tendão aí de Aquiles. A gente compra no atacado. Aí chega o atacadista, só que antigamente, quando a minha mãe trabalhava no mercado, o atacadista ele era fiel ao varejista. Então ele lançava exclusivamente pro varejo. Os caras agora, eles são Acabou. tão sacanas que eles querem vender pro varejo, eles querem ser varejo. Sim. Então, ele tem uma margem de lucro menor. O que ele faz? Ele bota o preço menor do que o markup do varejista, divide em mais vezes porque ele tem poder de caixa Sim. e quer que o cara quer que o cara seja fiel. Eu acho isso a maior burrice e eu falo isso para todos os meus amigos que são atacadistas, porque vocês vão quebrar o varejo. Quando vocês quebrarem o varejo que é fiel a vocês não vão ter para quem vender. Aí vocês vão ter que entubar lidando com o público final. Verdade. Porque o que Eles acontece vão ter não que dá. se tornar. Sim. Que eles vão querer- Porque o que acontece, Tem que gente? escolher. Não dá pra ganhar. Gente, primeiro princípio humano, não dá pra você querer ganhar sempre ter lucro. Você tem que deixar as outras pessoas também terem progresso. O progresso tem que ser uma coletivo, tem que ser bom pra todo mundo. Sim. O Mas aí atacadista entra a que ganância, né? É isso que eu tô falou. falando. E aí os Tudo caras... Volta na. Volta É, lá é, no início. princípio. Mas uma coisa que é legal, e eu não sei se você leu esse livro, Carla, eu vou indicar aqui, porque ele é o nosso livro. Você acha que eu vou deixar de fazer propaganda mais uma vez desse livro? É o livro do mês no Clube do Livro, que é a única coisa, sensacional. E no início, ele coloca um provérbio russo de que se você correr atrás de 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. Sim. Porque tá cada um Você não indo tá pra um focado. lado. Exato. E esse livro é super legal. Você que gostou do essencialismo vai amar ele, com certeza. E para finalizar aqui nosso papo, né, temos que agradecer aqui as nossas convidadas. Mostra aqui a sacola da Não, Quinta. gente. Olha que coisa linda. mais linda, gente. É lindo mesmo. É Acho mais que lindo tá quando aqui? tem um look dentro. Mostra aqui mais Mas e perto. agora? Vai dar Aqui. briga esse look. Tá dando pra É. ver? Abaixa um pouquinho, ele falou. Quando ela tá cheia de looks, é maravilhosa essa sacola. Ó, Quinta da Carlota. Carlota. E já tem esse nome também por conta da... Porque Esse meu, é português aí. porque é meu apelido de infância, né? E Quinta é uma propriedade normalmente rural, né? E é onde a gente tem os encontros de família. Quer que abra? O que é? Não, Isso na aqui verdade tá é para vocês fazerem um sorteio para as meninas e tal. Vamos ver Olha, o que que tem meninas, a aí. gente vai Abre fazer. aí pra gente ver. Vamos abrir. A gente abre aqui do Do cantinho. lado, pra gente não estragar a embalagem. Tá linda. Vamos E a- fazer um sorteio. Eu quero participar do sorteio também, pode? Participar. Até eu. Gente, olha o cheiro disso. A nossa essência é própria, então tem um linda. cheiro bem... E é um cheiro pensado, porque é um cheiro de aqui. alecrim. Tá vendo? Então, dentro da Quinta da Carlota, ó. T-shirt linda. Eu não vou dizer o preço para não ser descortês, mas é um preço, por exemplo, que é super em conta. E olha, é uma Acessível. marca própria, ó. Quinta da Carlota. É. Gente, a gente vai pensar num jeito de fazer esse sorteio bem legal pra vocês. Eu já sei, a gente sorteia aqui e cai comigo. Ah, Tá tudo bem. Não, eu sou bruxinha. Tá Pode bom. ser que caia pra mim, né, Não, Lari? não sei não. Eu já tô ganhando tudo esse ano. Olha aqui. Ganhei até uma mamografia. Hoje, De tanto que eu tô ganhando coisa. gente, mas a gente Olha, vai mas fazer... isso é bom, Eu até pensei, vamos fazer lá pro empreendedoras, pro nosso perfil do empreendedoras. Vamos. A gente vai fazer uma ação bem legal e não vai ter só isso daqui. Vai Não, nós vamos criar. fazer Olha algo aqui. maravilhoso. A gente também quer presentear nossas convidadas. Claro, deixa eu pegar. Por pegar favor. aqui. Aí. Temos aí um kit desembala Embala. para a Carol Conceito. Obrigada. Vou mostrar para seus clientes e para Carla. Isso é pra gente? Isso é para vocês. Chique! Isso é para vocês mesmo. Pra vocês conhecerem a marca, que é nosso patrocinador. E também, gente, Mostra aí, Lu.
eles têm uma linha completa que vai preparar o seu lar, além de deixar super charmoso sua área de serviço, né? Olha Nossa, que... é lindo. Eu acho que é a mesma pegada que a gente estava comentando aqui de sustentabilidade, né? Pra você não ter Sim. aquele tanto De embalagem. de embalagem, trocando embalagem. Porque como a Silene comentou aqui quando ela veio no podcast, a maioria desses produtos, eles não têm essa pegada. E aqui em Itajubá também, que a gente está em Itajubá, não tem tanto essa pegada da reciclagem. Não é o nosso dia a dia. Por mais que seja reciclável, as pessoas não reciclam. Então, na verdade, a gente fica comprando com essa empolgação de que, é reciclável, mas não é. No Não final é. vira A lixão. gente separa e vai tudo pro mesmo lugar, né? Vai. E olha como que é legal. A Lari, até a gente fez um vídeo na semana passada, né, Lari? Falando sobre como é preparado o produto. Ele é 95% de água, né? A gente, quando compra produto da prateleira mesmo, ele é, em sua maioria, água. E aí, a Silene teve a ideia de criar, né, a essência e a gente põe a água da nossa casa É o mesmo. sachê e você Exato. abre o Aí sachêzinho misturou. e mistura. Não, aí O que próprio tá sachê o mistura. pulo do gato. Eu achei também que abria o sachê e colocava o líquido dentro, mas não. A gente coloca a água e joga o sachê com a embalagem e tudo. Ele derrete. Ah, é porque é é biodegradável. biodegradável. Isso, É. exatamente. E então ele Então, vira- você não faz lixo nenhum. Então, na É. verdade, tudo... Só isso aqui, que é uma das poucas coisas que ainda no Brasil. É. Ó, alumínio, latinha de alumínio e papelão são as coisas que no Brasil funcionam bem, a reciclagem. E aí vai... Não, ele porque vai- o pessoal cata, né? O pessoal Então- corre atrás porque faz dinheiro com isso. Você vai comprar 100% produto. Você não Sim. vai... Desperdiçar É. nada. E vai ajudar o meio ambiente. É, isso daí é Muito. estilo de vida, né, galera? Aquilo que a gente Sim. estava falando, é aquilo que quando você tem qualidade, é qualidade em tudo. Qualidade do modo de viver, princípios, valores, crenças positivas que você não abre mão. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, é isso aí, tem que correr melhor, atrás. Seja melhor pro mundo, né? Começa devagarinho. Começa um pequeno... começa na limpeza aí no seu É. dia a dia, né? E começa desembalando. Meninas, quero agradecer demais pela troca. foi bacana Gratidão. demais. Foi Gratidão por ótimo. terem vindo. Carla, Carol. Obrigada. Querem deixar alguma mensagem final É. aí para as empreendedoras que nos assistem? Meninas, acreditem no que vocês propõem, acreditem no produto, acreditem no trabalho que vocês fazem, que o sol brilha para todo mundo e a gente nasceu para brilhar. Que lindo. E eu tô pensando aqui, em uma frase, assim, uma ideia, um conceito. Eu costumo dizer o seguinte, quem olha pra mim, assim, às vezes me vê, né, com a roupa da loja, fala assim, tudo na vida dela dá certo, mas as coisas pra ela são mais fáceis. Olha, porque quando você, né, tem uma roupa mais bonita e você tem mais possibilidades, é tudo mais fácil. Nem tudo na minha vida foi fácil. Eu tenho uma história bem dura aí por trás. E a gente tem que sempre estar ultrapassando, tirando as pedras do caminho. As pedras fazem parte do crescimento. Se não fossem as pedras, não teria evolução. Então, as pedras são nossas amigas e a gente tem que encarar os problemas como grandes lições. Então, assim, não desiste. Não foi fácil para mim, não está sendo. Não vai ser fácil para você, mas é possível e é bacana. Arruma uma amiga, né, assim, pra ligar e fala, e aí, tomei uma pernada, mas amiga, vai, desabafa comigo. Vamos tomar um negócio que passa. O tomar um negócio salva tudo. Seja Um café, um chá, um um vinho. que seja. Por isso Mas que a gente tá passando aqui ao vivo no Marketplace, por isso que a criação do Marketplace foi exatamente para criar esse lugar de Acolhimento. sororidade, acolhimento, porque o empreendedorismo ele pode ser muito solitário e doloroso. Sim. Porque no final é você que tem que acordar todo dia e fazer qualquer coisa, movimentar, né? Se você falar, hoje eu não vou, nada vai. Nada vai. Não tem que Ninguém querer. vai por você, E né? tá vai. tudo bem se em algum dia você realmente não quiser ir. Tá tudo Né? bem. Tá tudo bem, respeite os seus limites, mas nunca deixe de acreditar, né? Sim, mais importante. sim. Não desista, né? A dona Sônia esteve aqui e ela também falou essa mesma frase, assim, que ela tá lá, né, num negócio que é de 1936, né? E até hoje tá lá firme, de sol a sol, sábado a sábado, domingo a domingo. E eu achei muito bonitinho, assim, que você vê que é alguém que já passou tanto tempo no empreendedorismo e tem essa mesma ideia de, no final, vale a pena. Vai. Porque é algo que a gente tá construindo, né? Se tudo que a gente acredita e que a gente sabe que E tá põe amor. e põe amor,
Eu Dá queria, certo, eu vale a queria pena. agradecer vocês, a Carol, que é uma grande amiga, e agradecer vocês, porque olha só, uma coisa que eu valorizo muito é esse respeito entre as mulheres. Eu acho que se existe uma coisa que é muito cafona, é essa competição tosca entre as mulheres, sabe? Essa coisa de que a gente tem sempre que estar entre a gente puxando o tapete ou falando assim, olha lá, Julgando, é apontando. meio facilzinha, ou sabe, sempre criticando, sempre jogando pra baixo. Seria tão bacana e tão bonito se a gente pudesse falar assim, pô, mas olha só, ela tá tentando, ela tá errando, mas ela tá tentando, olha, eu posso ajudar, eu posso fazer. Eu acho que seria muito mais fácil. Vamos junto, Sim. né? Junto, né? Juntas É. aqui, Juntas. vamos ser Juntas solidárias. todas têm Isso. sucesso, né? Solidárias Sim. e com muita sororidade Muito sempre. bom. Esse é nosso lema por aqui. E muito respeito. Obrigada, meninas. Gratidão, meninas. Obrigada. Obrigada. Foi uma Imagina. delícia. Gente, Até a próxima. até a próxima. Até quinta. Ah, bom carnaval, viu, gente? Juízo aí. Eita, não juiz. quero nem falar de... Nossa, nem comentar. Até mais. Tchau, tchau.